Paz do nosso Senhor Jesus, a todos os meus amados irmãos. Mais uma vez, meus amados, vamos aqui estar gravando uma mensagem para que nós possamos estar meditando, refletindo na Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem grande poder na nossa vida. A Palavra de Deus, irmãos, quando ela é manifestada com fé, não tem falta de esperança. Não existe derrota para os filhos de Deus. Não existe nada que possa impedir a glória da nossa boca. E nós vamos estar meditando uma passagem bíblica bastante conhecida sobre a ressurreição de Lázaro. E eu tirei 3 pontos específicos para nós podermos estar meditando. Porque toda a palavra de Deus ele tem um propósito na nossa vida. A palavra de Deus ela nunca envelhece. A palavra de Deus todo dia se renova quando ela é pregada. Então, cada vez que se lê, cada vez que se medita na palavra de Deus, ela vai ter um propósito diferente na nossa vida. Vamos estar fazendo a leitura desses 3 pontos específicos e vamos ver o propósito que Deus tem na nossa vida de acordo com a leitura. Nós vamos começar pelo versículo 25 do capítulo 11 do Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro. Estamos pegando esses pontos fundamentais para que nós possamos criar aqui, segundo a vontade de Deus, um propósito na nossa vida. E aqui no versículo, a importância desse versículo, eu vou especificar. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todos aqueles que vivem e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Então veja, esse versículo específico, ele está nessa abordagem aqui por causa de que essa passagem aqui desse versículo 26, que fala assim: todo aquele que vive em mim e crê em mim nunca morrerá. Ainda fala assim: e aquele que ainda que esteja morto viverá. Essa passagem, já participei de milhares e milhares de funeral de várias pessoas, cristão e não cristã, e às vezes vamos estar velando o corpo e nós encontramos essa passagem, muitas das vezes sobre uma representação bíblica lá naquela cerimônia de funeral. E essa passagem ela tem automaticamente tem um grande impacto na vida das pessoas, principalmente na vida das pessoas enlutadas, das pessoas que não estão preparadas para a separação da carne, não está preparado para perder o seu ente querido. E muitas das vezes uma palavra dessa serve de consolo, serve de refúgio, serve de renovar as esperanças. E toda vez que adentrava nesses lugares de dor, que é um lugar de dor, a palavra de Deus diz que é melhor estar numa casa que está em luto de que estar em uma casa que está em festa. Porque aquela casa que está em luto, ela está mais sensível, seu sentimento está mais sensível a certos propósitos que Deus venha tomar. Então essa pessoa ela pode estar sensível espiritual, tanto do lado positivo como do lado negativo.
Porque além que muitas pessoas tenham fé no seu coração, tem pessoas que no momento do luto ela desfalece. No momento do choro, no momento da dor, ela se pergunta: por que o sentido da morte? Por que a permissão da morte trazer tanta dor, tanta tristeza? E todas as perguntas e todas as respostas se encontram na palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Além que esteja no pó da terra, aquela alma viverá. Aquela alma um dia ressuscitará para descansar na glória de Deus. E nós temos essa certeza, serve de alento, serve de consolo, serve de dizer, dessa forma, esse que está aqui, ele se partir firme, se for um crente fiel à palavra de Deus, temos a certeza que um dia se encontraremos. É um até logo, porque um dia nós também vamos deitar no pó da terra e se encontraremos na glória de Deus. Então, a casa enlutada é um lugar onde temos que levar o consolo. A palavra de Deus também diz, chorais com os que choram. É um lugar onde você tem que levar a alegria do consolo da palavra e dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, jamais ele ficará confundido e envergonhado. Ele apenas descansará. Ele apenas está descansando sob as asas do Onipotente. Mas um grande dia estaremos na glória, todos juntos dando glória. E há vários manifestos no momento do luto. Tem um momento de revolta, de se revoltar. Muitas das vezes depende até do tipo de morte. As mortes que mais causam revolta, muitas das vezes das pessoas, são aquelas mortes repentinas. São aquelas mortes trágicas. Que a pessoa não estava esperando. Que aquele momento não era propício para passar por aquela situação. E aquela pessoa passa por aquele momento de dor, ela não consegue segurar a sua fé. Ela não consegue segurar nas mãos do Senhor. Ela começa a questionar, por que isso? Por que que Deus permitiu que se fosse tão breve? Que se fosse sem um aviso? Que se fosse sem ao menos se despedir? Algo que foi arrancado às pressas. Algo que foi arrancado pela madrugada. A pessoa acorda e já recebe uma notícia, recebe o baque e ela desmorona. E Deus veio para isso, para dar sustento a essas pessoas. Porque muitas das vezes a pessoa, ela pode até ter uma fé no seu coração, mas ela recebe aquele baque, muitas das vezes ela se revolta até contra Deus. Já vi pessoas se revoltar contra Deus e falar, por que Deus fez isso? Mas tudo é permissão de Deus. Nós temos que entender que o que sucede, seja uma morte repentina, seja uma morte na velhice, seja uma morte com câncer, seja essa multidão de morte que está sucedendo, tudo é permissão de Deus. E temos que entender que Deus, Ele é o autor da vida eterna. Qual é o nosso propósito? É nós alertar as pessoas próximas para que elas não sejam também pegas de surpresa. Para que elas não sejam arrancadas de repente sem a crença, sem a sua fé vertificada dentro do seu coração, firmada no seu coração. Então, nesses momentos de luto, é um momento de extrema dor, é um momento que precisa de muito consolo de Deus, aonde bate o desespero, aonde a angústia mora, aonde está o lamento, a dor e o gemido.
Porque aqui, lá na frente, o próprio Filho de Deus, ele chorou. E o Filho de Deus, com toda a autoridade de Deus, ele sentiu, né? Ele sentiu o que a morte causa no meio do ser humano. E a palavra de Deus fala dessa forma assim. Esse é um consolo. Eu tive muitos funerais falando da palavra de Deus, falando, não, se essa pessoa está firme no Senhor, se ela é uma pessoa escolhida de Deus, ela apenas fechou o ciclo dela aqui na terra. Fechou o ciclo aqui para iniciar um novo ciclo lá na glória de Deus. Agora o dolorido, o que é terrível, o que é que causa na pessoa que a pessoa não se consola. É uma pessoa está ali, mas saber que aquela pessoa morreu na droga, morreu no álcool, morreu na idolatria, morreu na mentira, morreu no engano, e aquela alma está preparada e reservada para a condenação eterna. Isso é uma das mortes mais terríveis. Isso é de uma separação mais terrível. É saber que aquela alma vai perecer, que aquela alma vai gemer para toda a eternidade. Então, se você ama, pregue esse Jesus Cristo. Pregue o autor e consumador da salvação. Pregue esse Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Pregue Cristo, que é a ressurreição, que é o Salvador, que vai ressuscitar aqueles para levar para a sua glória. A vida daquele quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Senhor Jesus venceu a morte. Eu vou vencer a morte, você vai vencer a morte. Então vamos passar para a próxima parte dessa reflexão. Só para encerrar aqui esse ciclo, lembre-se que Davi, através do adultério, ele concebeu um filho, aquela mulher que era a mulher do seu soldado que ele colocou lá na frente para morrer. E esse filho veio nascer morto. E os salmos mais angustiantes de Davi é referente ao filho que ele perdeu, pedindo para Deus misericórdia, pedindo para que Deus revivesse o seu filho. Mas ali Davi tinha que pagar o preço do seu pecado. Davi estava ali pagando as consequências dos seus atos, das suas atitudes. Espero que você não espere pagar os seus atos, as suas atitudes no momento mais terrível da tua vida. No versículo 33 fala dessa forma. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, que com ele vinha, se moveu muito em espírito e se perturbou-se. Então veja que esse momento aqui, por que o Senhor Jesus ele se moveu em espírito e se perturbou, se preocupou? Em partes o Senhor Jesus estava em um dilema. O Senhor Jesus, ele estava diante da morte, que ele tinha certeza que Deus ia responder naquele momento e Deus ia ressuscitar Lázaro. Mas o que perturbou, o que preocupou o Senhor foi aquele povo indagar ele, perguntar se o Senhor estivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Quer dizer, porque o Senhor atrasou, porque o Senhor não chegou na hora certa, meu irmão morreu. Mas poderia estar vivo. As mesmas pessoas que viram o Senhor transformar água em vinho, viu ressuscitar o filho da viúva de Naim.
Mas quando a dor, por isso que a importância dessa mensagem. Quando a dor do luto não é esperada, ela causa isso, o impacto nas pessoas. Porque a morte, ela é um espírito. O último espírito a ser vencido é a morte. É o espírito mais terrível. Foi o espírito que o homem abraçou, desobedecendo a Deus, que Deus disse para não comer daquele fruto do conhecimento, do bem e do mal. Porque o homem perderia a sua eternidade. O homem perderia a sua identidade com Deus. O homem perderia a vida eterna. E perdeu. Por isso que causa tanta dor é a morte, é a separação da carne, é a ausência. Então o Senhor Jesus aqui turbou, se preocupou e viu ele chorando, se lamentando, o judeu que com ele vinha. E moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? E disse-lhe o Senhor: vem ver. Eles disseram para o Senhor Jesus: vem ver. E Jesus chorou. Jesus aqui chorou. O Senhor Jesus chorou por dois motivos. Primeiro, pela incredulidade dessas pessoas, de colocar em xeque o Senhor. Se o Senhor estivesse vindo antes, Deus, meus amados, nunca chega antes nem atrasado, ele chega no momento certo. Então o Senhor Jesus, ele já estava com o sentimento de ver o seu amigo Lázaro já morto há vários dias. E quando chamaram para ele ver, ele chorou. Juntou tudo. Juntou as indagações das pessoas, juntou o emocional. E agora, porque assim, o Filho de Deus, irmãos, muitos pensam, mas é o Filho de Deus, ia chegar lá e ia ressuscitar. Tudo bem, ia chegar e ressuscitar. Mas lembre-se que tudo que o Senhor Jesus fez foi com ordem de Deus. O Senhor Jesus não fez nada programado, sabendo que ia fazer lá isso e aquilo. Não. Aqui, nesse momento, o Senhor Jesus, ele estava se perguntando com Deus o que ia acontecer. Então, por isso que o Senhor Jesus chorou. Porque ele estava esperando o desfecho que ia suceder aqui. Claro que ele sabia que ele era capaz de ressuscitar Lázaro. E ele chorou e disse, pois, aos judeus: vede como amava. Quer dizer que os judeus viram ele chorando e disse: veja como ele amava. Então veja que o Senhor Jesus está num dilema aqui de luto. E ele chorou. Filho de Deus. Mostrou sentimento. Moveu-se de íntima compaixão. Ele se colocou no lugar da família. Ele se colocou no lugar de Marta. Ele se colocou no lugar do judeu. Ele chorou. Seu sentimento de amor por aquele seu amigo. Sentimento de amor pelas pessoas. O sentimento de amor por aquelas pessoas e o sentimento de preocupação. Então no luto, irmãos, tem tudo isso. Tem todos esses sentimentos. Preocupação. Perturbação. Choro, angústia. Tem muitos que estão lá sepultando aquela pessoa, está turbado, preocupado, o que vai ser da sua vida, com a ausência daquela pessoa que já não mais participa desse mundo, já não está mais nesse ciclo de vida. Esse sentimento tomou o Senhor. Ele se moveu de íntima compaixão e chorou, e os judeus disseram: veja como ele o amava. O desfecho de tudo isso é a ressurreição de Lázaro.
O Senhor Jesus manda ele sair para fora. Ele sai. A vida, naquele momento, retorna do lugar onde havia morte. Essa morte, essa vida que veio naquele momento para manifestar diante da morte, veio trazer a vida física, essa vida que nós vivemos. Mas naquele grande dia, todos aqueles que partiram, todos aqueles que você conheceu, que muitas das vezes até a saudade está no coração, um dia serão ressuscitados. Por isso que o Senhor Jesus fala aqui, além que esteja morto, aquele que crê em mim viverá. Todos que morreram, que creram no Senhor Jesus, vão ressuscitar naquele grande dia. Medite nessa mensagem. Chegar na casa de luto, se não tiver uma placa, uma mensagem lá, com esse versículo, muitas das vezes a pessoa não era nem conhecia a palavra, mas não aceitou a palavra, morreu descrente. E a dor generalizada, console com a palavra. Com a palavra de Deus, ela é o consolo. Ela é a esperança, ela é o renovo. Porque nós temos que passar pelas barreiras. Nós temos que passar pelas tormentas. Nós temos que passar pela tempestade. Nós temos que passar o que temos que passar, nós vamos passar e vamos passar no nome do Senhor Jesus. Passaremos pelo fogo, o fogo não vai nos consumir. Passaremos pelas águas e as águas não submergirão, não nos afogarão. Passaremos pelo vale da sombra da morte. Se for para ser como está escrito aqui, como Lázaro, além que esteja morto, ressuscitado será. Porque o Senhor Jesus, quando ele subiu para a destra de Deus, ele disse: se vós credes, verão obras maiores do que essa. Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse verá obras maiores que essa, ele não colocou limite na tua fé. Ele não colocou limite no ser humano para ele ver obras e maravilhas. Vai ver cego enxergar, vai ver mudo falar, vai ver aleijado andar, vai ver o morto andar, o morto ressuscitar. Porque o Senhor Jesus tirou todos os limites e entregou para nós. Se nós cremos, veremos obras maiores do que aquela. Maiores. Só basta ter fé. Só basta acreditar. Só basta colocar a palavra de Deus em prática e dizer: eu sou capaz. Eu acredito na transformação, na mudança. E eu acredito no milagre. Eu acredito que não tem nada que Deus não possa fazer. Deus do impossível, Deus do imaginável, aquilo que não desceu no nosso coração nem na nossa mente, é o que Deus faz. Quantas e quantas vezes Deus curou do câncer, Deus curou AIDS, Deus curou esse vírus. Só fala de morte nesse vírus, só fala das pessoas que foi a óbito, mas não fala das pessoas que foi curada por Deus, que foi liberta por Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.